Olá, aqui estamos para dar continuidade a esta atividade de utilização da internet, dos recursos de vídeos que disponibilizamos em diversos canais, e você pode no nosso site visitar, ter acesso no nosso canal no YouTube e divulgar o trabalho que realizamos para que o maior número de pessoas tenham acesso a comentários, mensagens positivas. Um dos assuntos que sempre nos buscam para abordarmos nos centros espíritas em que aplicamos seminários, palestras por este Brasil afora é o equilíbrio espiritual. Há uma constante busca, o que fazer, o que deixar de fazer para realizarmos esta realidade do equilíbrio espiritual. Independente da condição social, todos nós somos doentes da alma. André Luiz chega a afirmar que diariamente todos nós temos alguns instantes, alguns comportamentos que demonstram que estamos na frequência da perturbação, da obsessão simples. Do contrário, não estaríamos encarnados na Terra, que sabemos é um planeta de provas e expiações, vivendo este momento de quê? De transição planetária, conforme Manuel Filomeno de Miranda colocou no seu livro com este título. A maioria das doenças que nós enfrentamos são de origem espiritual. São marcas que nós trazemos no nosso perispírito e que vão aparecendo ao longo da nossa faixa etária como manifestações, algumas provocadas por comportamentos nossos, seja na alimentação, no sedentarismo, sejam em outros fatores da nossa vida, outras como consequências de desequilíbrios e desarmonias geradas nos próprios tecidos dessa constituição perispirítica, dessa realidade do perispírito, e que surgem no momento oportuno no corpo físico. Alguns têm essas realidades chegando mais cedo e já nascem com alterações até mesmo anatômicas. Outros, elas só vão se manifestar com o passar dos anos, com o passar da idade. Estes desequilíbrios representam o quê? As dívidas contraídas na presente ou em passadas reencarnações, e sua gravidade é proporcional ao somatório de débitos que carregamos no nosso mundo íntimo, cuja durabilidade vão se estender até que sejam resgatados. Não cai uma folha da árvore sem que Deus o saiba, explica-nos a mensagem de Jesus no Evangelho. As doenças, as enfermidades fazem parte das provas, expiações, vicissitudes da vida terrena, próprias da grosseria da nossa natureza material, assim como da inferioridade do mundo que habitamos. Observe que temos incorporado no nosso dia a dia as paixões e os excessos de toda a ordem que acabam criando em nossos organismos perispiríticos e físicos condições para que as enfermidades se manifestem, condições malsãs. São diversas as ocasiões: extravagância à mesa, a permissão do uso do álcool em maior ou menor quantidade, as drogas ilegais que nós conhecemos a rodo, o aborto praticado, abusos sexuais que estabelecem no organismo as síndromes abdominais, as úlceras gastrointestinais por comportamentos diversos, as enfermidades do fígado, as pancreatites, os problemas circulatórios, as desordens renais, a neurastenia que vai se infiltrando nos tecidos do nosso ser, os traumatismos do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso e etc. Outras vezes, atraímos para nós vários tipos de crueldade silenciosa, com que, viciando o próprio pensamento, atraímos por sintonia o pensamento viciado de inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas,
Coloque o seu aparelho de rádio na frequência FM. Por sintonia, você só vai conseguir ouvir estações FM. Muda o dial para a frequência AM. Você só vai conseguir estações de amplitude modulada. O nosso cérebro, sentido figurado, é um rádio, é um transceptor, tanto transmite como recebe. Se colocamos na frequência A, teremos a presença em nossa vida de pensamentos de encarnados e desencarnados naquela frequência. Se colocamos na frequência Z, vamos igualmente ter este tipo de companhia. Somos nós que escolhemos as companhias espirituais e não o contrário. É o que atraímos para nós mesmos pelo uso da crítica maldosa, da inconformação, da inveja, do ciúme, do despeito, da desesperação, da avareza. São comportamentos emocionais, mentais, intelectuais que criam em nós um campo vibracional atrator de mentes, de pensamentos, de encarnados e desencarnados do mesmo padrão. Assim afirmamos, a saúde do corpo está diretamente ligada ao equilíbrio espiritual. E para que ela aconteça, é imprescindível a reforma interior. Pensa nisso. É na mudança de atitude equivocada daquilo que provocou o desequilíbrio que acontece a real cura. Eu convido você a ler um livro chamado Trigo de Deus, onde no último capítulo a benfeitora Amélia Rodrigues vem nos falar da cura real. Quando não há transformação verdadeira, a recuperação física pode ser temporária, por um prazo curto, já que, como vimos, as doenças têm causas nos desequilíbrios espirituais. Por isso, reforma íntima é, pois, o processo benéfico e necessário e contínuo de autoaperfeiçoamento. O resultado do esforço que cada um faz para ter pensamentos e atitudes voltadas para o bem, conforme os ensinamentos de Jesus, conforme as lições do Evangelho, elevando assim o padrão vibratório, superando as mazelas morais através da mudança de atitudes. É importante lembrarmos que o Evangelho é um manancial de saúde, de medicamentos e profilaxia para o espírito, não havendo no mundo melhor cartilha para a saúde espiritual, que invariavelmente vai refletir na saúde sobre o corpo. Neste processo, o atendimento fraterno na casa espírita é importantíssimo. O papel fundamental do centro espírita é ajudar as pessoas no processo de reequilíbrio da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Neste processo de reequilíbrio, levando a mensagem moral de Jesus à luz da doutrina espírita, constituindo-se num educandário de espíritos e numa escola de reeducação espiritual, que proporciona o ensinamento do Evangelho de Jesus para a renovação do homem. Pensando nisso, busquemos na obra de Allan Kardec, no Pentateuco, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, completando com a Revista Espírita, completando com o que é o Espiritismo, a Viagem Espírita de 1861, completando com todo este trabalho hercúleo do mensageiro francês, deste espírito missionário. Busquemos estudar Kardec para entendermos melhormente Jesus e melhorarmos a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, tendo acesso a estas realidades do mundo espiritual. Na instituição que você frequenta, se tiver que optar entre uma reunião pública ou um grupo de estudos, busque o grupo de estudos, onde você poderá discutir, participar, envolver-se mais no tema e ampliar os horizontes da sua mente. Saúde, Espiritismo tem a solução.
Saúde integral depende da sua participação, do seu envolvimento para melhorar continuamente. Até o nosso próximo encontro e muita paz em sua vida.